sou Najael. Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês hoje no programa do canal Cristal Luzente. Hoje vamos falar sobre energia de forma, energia individuais, egrégoras e como interagimos com essas energias. Vamos lá? Você sabe o que é energia de forma? Pare um instante e dê uma olhada em sua volta. O que você vê? Observe os detalhes do que está à sua volta. Cada objeto, a cor, o formato, tudo que está em nossa volta, tudo tem forma. E estudos mostram que cada forma emite uma energia. E essa energia pode ser positiva ou negativa. Energia de forma. Os estudos sobre energia de forma são conhecimentos milenares que remontam à época dos egípcios. Eram restritos à casta sacerdotal. Na Grécia Antiga também foi estudada por Platão. Muitos desses conhecimentos foram passados através de tradições e com isso alguns deles foram deturpados ou perdidos. No século XVIII, o francês André Boves foi um dos primeiros cientistas a fazer experiência com a pirâmide de Kéops. Após inúmeras pesquisas em laboratórios com réplicas norteadas dessa pirâmide, foi descoberto, por exemplo, que a forma piramidal condensa e irradia uma energia altamente benéfica para o ser humano. Foram realizadas diversas experiências como conservação de alimentos. Não estraga, ele vai secando, desidratando. A água colocada dentro dela, da pirâmide, ela vai energizando, ficando com aquelas bolinhas, entre outros tipos de experiências. Com todos esses exemplos, podemos constatar que as energias de forma afetam os seres vivos e o ambiente que vivemos. Eu destaco, entre outros livros, sobre esse assunto, chamado Sinestesia do Saber, do professor Renato Guedes Siqueira. Eu trouxe uma pirâmide de tamanho reduzido da pirâmide de Kéops, só para mostrar para vocês. Para ela fazer a energização da água, ela tem que estar norteada. E como se norteia? Pega uma bússola, com ela apontada para o norte, uma das bases da pirâmide vai colocar paralela à bússola norteada. E coloca-se o copo de água e deixa. Como eu coloquei agora, então a água ainda não energizou. Mas foi só para vocês terem uma ideia. Agora voltamos para o vídeo. Vamos ver, um quadrado. Na figura de um quadrado. Ela emite uma energia. Agora pensa numa figura de um triângulo. Ela também emite uma energia, mas não é a mesma que o quadrado. Se unirmos essas duas formas, o quadrado e um triângulo, a gente pode pensar qual das duas formas é mais potente e domina a outra, o quadrado ou o triângulo. Os estudos mostram que quando unimos duas formas, o que acontece é que surge uma terceira forma. É uma terceira energia que vai ser emanada dessa nova forma. E se a gente pegar essa nova forma do quadrado com triângulo e colocarmos um círculo, vai ser uma terceira forma que vai ser formada e uma terceira energia que vai ser emitida. E todas essas energias
podem ser positiva ou negativa. Se a gente pegar um quadrado, mais a forma do triângulo dentro, um círculo e pusermos uma flecha dentro, são 4 formas diferentes, individuais, que ao colocarmos juntas, vai formar uma nova forma e vai ser emitida uma nova energia, e assim sucessivamente. Então, com isso, nós podemos concluir que todo local onde a gente se encontra, qualquer um, tem energia de forma influenciando aquele ambiente. Tanto o ambiente como as pessoas e as coisas que ali se encontram, de maneira positiva ou negativa, dependendo do tipo de energia que essas formas estão emitindo para o ambiente. Uma energia equilibrada ou desequilibrada. Vou contar uma historinha para vocês que aconteceu comigo. Certa vez eu estava esperando meu marido sair de uma reunião e eu fiquei na recepção da firma. Comecei a observar o local. O que me chamou a atenção nesse local foi um quadro que pegava quase toda a parede, enorme, bonito, chamava atenção mesmo, sabe? As cores que predominavam era branco, vermelho e preto. Esse quadro, ele ficava atrás da mesa da recepcionista. Eu já estava no fim do expediente, não tinha mais ninguém ali, só eu e ela. Aí eu comecei a conversar com ela. Eu perguntei para ela, aquele local, ela falou que eles tinham mudado fazia pouco tempo. Eu falei do quadro, falei, nossa, que quadro que chama atenção, né? Ela falou assim, o dono da firma colocou faz pouco tempo esse quadro aí, né? Acho que não tem 2 meses ainda. Continuei conversando com ela, tudo, e vi que ela parecia cansada, né? E eu perguntei, você tá cansada? Já é final de expediente? Ela falou, eu tô. Ultimamente eu ando muito cansada. Quando chega no final do expediente eu tô muito cansada. E também com dor de cabeça. Quando ela disse isso, veio na hora na minha cabeça. Olha o quadro. Acho que é esse quadro que está provocando isso nela. Aí eu comecei a indagar. Você tem tido dor de cabeça frequentemente? Ela falou assim, ultimamente sim. Quando vai chegando no meio da tarde, começa a dor de cabeça. Falei, bom, pode ser vista, né? Porque geralmente quando a gente está com um problema na vista ou com o grau fraco, é isso que acontece, né? Vai chegando no final do dia, a vista começa a ficar muito cansada porque o grau tá fraco e vem a dor de cabeça. Ela falou, não, faz pouco tempo que eu fui no oculista, tá tudo em ordem com a minha vista. Aí eu perguntei, e no final de semana você tem a dor de cabeça? Agora que você perguntou, eu não tinha me dado conta, mas não, no final de semana em casa tá tudo bem. E quando você chega aqui, você chega com dor de cabeça? Não, é ao longo da tarde que começa essa dor de cabeça. Aí eu perguntei, essa dor de cabeça está vindo antes desse quadro ser colocado aqui? Não, nunca fiz essa relação, mas não, pensando, essa dor de cabeça e esse cansaço começou depois. Inclusive eu achei que fosse o cansaço por ajudar ela na mudança, carregar as coisas, tudo. Mas não, foi depois que chegou, que nós mudamos para cá, que o quadro chegou. Eu falei, engraçado, você nunca fez essa relação do seu cansaço no final do dia, dor de cabeça, com esse quadro que está atrás de você? Eu perguntei isso porque faz pouco tempo que eu estou aqui sentada, a emanação da energia dele começou a me incomodar um pouco, né? Então foi por isso que eu comecei a perguntar para você essas coisas. Não sei se você puder falar com o pessoal e ver se você poderia mudar
de posição aqui na sala e não deixar o quadro atrás de você. Ficar numa posição que, porque ele está pegando bem atrás aqui toda essa sua região. Pode ser a energia que ele está emanando para o ambiente, está vindo de chofre nas tuas costas, né, na tua nuca. Ela falou, gozada, é bem aqui mesmo que eu faço assim que dói. Então, era bom você dar uma olhada nesse quadro aí e falar com o dono da empresa. Aí ela perguntou, mas como você tem certeza disso, né? Falei, certeza eu não tenho. Para te dar uma resposta assertiva, eu teria que ver com os meus aparelhos aqui de radiestesia, do All-Rot, pêndulo e medir. Dual-Rod. Dual-Rod é um aparelho radiestésico utilizado para identificar energias sutis como energia telúrica, energia cosmotelúrica, energia de forma eletromagnéticas, para também fazer diagnóstico dos chakras. Agora eu vou fazer uma demonstração em um aparelho celular. Quando as varetas se cruzarem, isso indica que o aparelho está emitindo energia desequilibradora para o ambiente, que é prejudicial a nós, seres humanos. Quando as varetas ficam paralelas, está indicando que a energia está equilibrada, não prejudicando nosso campo energético. Agora eu vou fazer uma demonstração para vocês. Viu como elas cruzam? Agora eu vou utilizar um gráfico radiônico chamado desenho de Luxor para demonstrar como podemos neutralizar essa energia. Olha, esse é um aparelho radiônico, aparelho não, é um gráfico radiônico, tá? Chamado desenho de Luxor. Agora eu vou passar novamente o Dual-Rot e diagnosticar como que está. Ela não cruza. E não tem como eu fazer, olha, eu não encosto nessa vareta, tá? Esse aparelho fica, ó, eu seguro assim, não tem contato com a minha mão. Não sou eu que estou mexendo na vareta, tá? É a energia que ele emana, que a primeira vez era negativa, desequilibrava o ambiente e agora, com o gráfico, neutralizou essa energia. Agora, voltamos para o vídeo. Para te dar uma resposta assertiva, se é ou não. E tem como simples de mudar a sua mesa de lugar, porque o quadro é grande demais, nem tem uma outra parede para colocar esse quadro, então teria que mudar mesmo a sua mesa, pelo menos para que você não fique com ele nas suas costas, né? Que aí a emanação dele está vindo para o ambiente inteiro, mas na sua posição ele está indo direto nas suas costas e muito pertinho. Você está bem pertinho dele. Então, isso te prejudica mais ainda, se é o que eu estou pensando. Então, são coisas que acontecem na vida da gente, no dia a dia, que a gente não está acostumada e que pode prejudicar muito o nosso corpo energético e depois afetar até o nosso corpo físico. Então, nós temos que ver que nós temos um ímpeto de comprar as coisas para ser colocado em nosso ambiente. Até enfeitinhos, em casa, no trabalho, para embelezar o ambiente. Mas nós não imaginamos que esse enfeitinho pode estar emanando uma energia de forma negativa.
para o ambiente que a gente vive. É como também as coisas pessoais, como bijuteria, roupas, etc. Falando em bijuteria, eu lembrei de um caso que aconteceu num curso que eu estava dando de radiestesia, na aula prática de Duo-Hot, onde uma aluna estava medindo os chakras de outra, fazia em par. Chakras são centros energéticos localizados ao longo da coluna. Os 7 mais conhecidos são: o primeiro, na base da coluna, o chakra básico. O segundo, mais ou menos uns 2 dedos abaixo do umbigo, é o umbilical, também chamado chakra esplênico. O terceiro, fica mais ou menos uns 2 dedos acima do umbigo, é o chakra do plexo solar. O quarto fica na altura do coração, chakra cardíaco. O quinto, localizado na garganta, chakra laríngeo. O sexto, localizado no meio dos olhos, o chakra frontal, que o pessoal chama de terceiro olho. O sétimo, localizado no topo da cabeça, onde, quando nascemos, tem a moleira, que é o chakra coronário. Uma de suas funções é a ligação do nosso corpo físico com os nossos corpos sutis. Cada um deles é ligado a uma cor, também a uma nota musical. 7 chakras, 7 cores, 7 notas musicais. Agora, voltamos para o vídeo. Essa aluna começou a medir os chakras da outra aluna. O aparelho cruzou, dizendo que estava com o chakra laríngeo e o cardíaco fechado. Quando fazia o diagnóstico e tinha algum chakra fechado, eu ensinei como equilibrar os chakras. E a aluna fez o exercício para equilibrar os chakras e depois foi passar o Duo-Hot novamente para ver se estava tudo em ordem. Ela passou, continuou fechado. Aí ela me chamou. Eu fui lá e fui passar o Duo-Hot para ver e estava fechado. Mas conforme eu passei, eu vi que ela estava com uma bijuteria. Aí eu pedi para ela tirar a bijuteria e pedi para a aluna voltar e passar novamente o Duo-Hot. Quando ela passou, o Duo-Hot passou paralelo, sinal que estava tudo em ordem, equilibrado tanto o chakra laríngeo quanto o cardíaco. Aí eu peguei a bijuteria dela, tirei a corrente e passei o Duo-Hot na corrente e deu paralelo, estava tudo em ordem. Que eu fui perguntar para o Duo-Hot se tinha energia de forma ali, negativo. Peguei o pingente e fiz a mesma coisa. E quando o Duo-Hot passou em cima do pingente, ele cruzou, mostrando que tinha energia de forma negativa emanada por aquela forma daquele pingente. Por aí a gente vê como é importante a gente começar a se importar em ver esse tipo de coisa, que no dia a dia a gente não se dá conta. Então estava prejudicando a moça, tanto no laríngeo quanto no cardíaco, e fora isso estava emitindo para o ambiente também. Acabei de me lembrar de uma outra coisa, que é bom a gente ficar esperto, que são as tatuagens. Nós temos que fazer um discernimento muito grande ao escolher qualquer figura que for fazer uma tatuagem no corpo. Porque além de obstruir pontos energéticos que ela obstrui, né, que faz as conexões com o nosso corpo físico e os corpos sutis, né, os chakrazinhos, eu chamo de chakrinhas. O desenho que for formado na tatuagem, ela pode estar emanando energia de forma negativa para a pessoa e para o ambiente que ela está. 24 horas por dia para a pessoa. Alguma vez você já pararam para pensar nisso? Por último, as mandalas. As mandalas, geralmente, a maioria delas,
emanam energia positiva para o ambiente. Tudo isso pode trazer um desequilíbrio para o nosso campo energético. Até um adesivo que a gente compra às vezes para colocar no vidro do carro. Para nós que não andamos muito no carro, eu levo o filho para a escola, ando pouco com o carro. Agora imagina um caminhoneiro que viaja horas e horas, um motorista de ônibus, se tem um adesivo no vidro que está emitindo uma energia de forma negativa, e ele vai receber também o tempo todo que ele está trabalhando aquele padrão vibracional mais baixo. Pode acontecer e ele começar a se sentir mal e não saber por quê. Isso é uma coisa tão assim do nosso dia a dia e que ninguém dá conta disso, ninguém repara nisso. E é muito importante a gente começar a dar atenção para esse lado, principalmente os terapeutas, para ficar atento nisso, porque às vezes já aconteceu no meu consultório uma pessoa fazendo tratamento, tomando medicamento de faixa preta. Quem indicou para ele foi o irmão dele, que ele não queria ficar tomando remédio para faixa preta, porque ele era caminhoneiro e aquele medicamento dá sono e ele tinha medo de tomar aquilo e sair dirigindo. E quando eu fui fazer o diagnóstico com o pêndulo, deu que era energia de forma. E eu acho porque uma energia de forma, para ela fazer mal pra gente, a gente tem que ficar em contato com essa energia há muito tempo. Não é meia hora que você ficou com ela que ela vai te fazer mal. Então, quando deu energia de forma, logo a gente pensa, ou tá no quarto, que a gente passa dormindo no mínimo 6 horas por noite, num quarto, ou no local de trabalho. É os 2 lugares onde a gente mais vive. Aí eu perguntei para ele, eu falei, mas ele caminhoneiro, né? Eu falei assim, tem algum adesivo no vidro do teu caminhão? Eu falei, não tenho. Quando que começou, a gente começa a indagar, né? Para ter uma noção de onde está isso, o que poderia ser. É difícil. E a gente foi conversando, até que nós descobrimos que era um quadro que ele tinha ganho da tia dele, uma tia que ele gostava muito. Mas ele falava, desde que eu ganhei esse quadro, eu nunca levei para o meu quarto. Eu deixava no corredor da casa. Mas meu pai resolveu pintar a casa e pegou o quadro e pôs no meu quarto. Era meu quadro, ele deixou no meu quarto e eu pendurei lá. E era aquele quadro que estava prejudicando ele, emanando energia baixa, de baixa vibração, e estava atingindo ele. Ele não acreditava. Eu falei, olha, faz o seguinte, traga o quadro, da próxima vez que você vier, traz o quadro e eu passo o meu aparelho para a gente ver. Mas pelo sim, pelo não, o que você vai fazer? Você vai chegar na sua casa, vai pegar esse quadro e vai colocar dentro do guarda-roupa virado para a parede. Por enquanto, até você trazer. Quando você trouxer, aí a gente vai passar os aparelhos para ter certeza que é isso. E se o aparelho disser que sim, e eu até expliquei para ele, se passar o aparelho, ele cruzar, é sinal que é. Se passar o aparelho, ele ficar em paralelo, é sinal que não é. Então, a próxima vez você traz e a gente vê. Passei floral para ele, né? Pendulei, viu? Ele foi fazendo o tratamento e ele voltou dali um mês, que era para ele voltar, trouxe o quadro. Nós passamos o aparelho e cruzou. Falei, tá vendo?
E quando é energia de forma, não tem como você neutralizar essa energia de forma, porque é forma. A única maneira que tem para ser feito, para ela parar de emitir energia desequilibrada para o ambiente, é você mudando a forma dela, ou então quebrando e jogando fora. É o que eu falei para ele, você não me pegue esse quadro e jogue fora, porque se uma pessoa, porque o quadro é bonito, se uma pessoa olha isso no lixo e pega e leva para ela, você está jogando essa energia negativa para uma outra pessoa, e essa pessoa vai começar a passar mal também, e você está vendo o que você está passando. E inclusive ele tinha ido de novo no psiquiatra e ele tinha melhorado, e o psiquiatra diminuiu o medicamento dele, de tão bem que ele estava. Ou tem que mudar a forma, o que é difícil, né? Um quadro, como é que você vai mudar a forma de um quadro? Inclusive eu cheguei até a passar o aparelho na moldura, porque às vezes não é o quadro em si, mas sim a moldura, o desenho da moldura ou alguma coisa assim, que poderia estar emitindo, não o quadro em si, né? E não era moldura, eu passei, não era moldura, era o quadro. Tá? E o que aconteceu? O que é o inconsciente da gente, né? A gente continuou a conversar, pendulei mais floral para ele e tudo, e fui até a porta, despedi dele, tudo. Quando eu voltei para dentro do meu consultório, ele esqueceu o quadro no meu consultório. Inconscientemente, ele não queria se desfazer do quadro, porque foi um presente de uma tia que ele gostava demais. Então, ele, acho que inconscientemente, esqueceu. Ele não precisou mais voltar. Depois, o irmão dele voltou, que estava fazendo tratamento comigo. Eu perguntei dele, ele falou: ah, tá ótimo, Sônia. Inclusive, ele parou de ser caminhoneiro, tá como gerente de uma loja de carros. Ele tá muito bem, né? Eu falei: então, o quadro dele tá aqui até agora. Eu guardei, não é meu, eu não posso fazer nada. O que eu faço com esse quadro? Eu falei: ah, eu vou falar com ele e aí peço para ele te ligar. Eu falei: tudo bem. Aí depois ele me ligou e falou: não, Sônia, pode se desfazer do quadro. Eu falei: tudo bem então, tá bom. Aí eu peguei o quadro, eu desmontei o quadro todo para poder jogar fora e ninguém mais pegar esse quadro. Vocês sabiam que nós, seres humanos, também podemos emitir energia, tanto positiva como negativa, equilibrada ou desequilibrada, para o ambiente onde nós vivemos? Sim, isso acontece a todo momento. Só que a gente também não percebe isso. E que essas energias emitidas por nós podem afetar outros seres humanos e também os animais, os vegetais que estão ao nosso redor. Pessoas mais sensíveis captam essa energia, só que elas também não se dão conta disso. Um exemplo, assim fica mais palpável para vocês entender isso que eu estou falando. Entrar numa loja e sentir uma vontade tremenda de sair daquele local, mas não sabe dizer o porquê, simplesmente quer ir embora. Aquela angústia que começa a dar e eu quero ir embora daqui, eu quero ir embora daqui, e vai sair. Isso pode acontecer com qualquer um. O que provoca isso? Muitas das vezes, como o exemplo da loja, os funcionários podem naquele dia ter sido chamado para uma reunião, o gerente pode ter dado uma bronca no pessoal por algum motivo, dispensado o pessoal para trabalhar. Durante o dia, eles ficam comentando sobre aquela reunião. O que acontece? Cada um vai expor aquilo que sentiu. Alguns ficam magoados, outro pode ficar chateado, alguns com medo de ser mandado embora. Essas emoções vão se acumulando nesse ambiente.
E no momento que elas expressam essa emoção, elas, antes de sentirem, elas pensaram naquilo. Porque emoções são ondas e pensamento também são ondas. Então, para você sentir, geralmente antes a gente pensa também. E um pensamento gera uma emoção, que pode ser positiva ou negativa, dependendo do pensamento que a gente teve, se fosse positivo ou negativo. Então essas ondas ficam nesse ambiente. Então no caso do exemplo que a gente está vendo, da loja, os funcionários estão com ondas de pensamentos e emoções negativas, desequilibradoras. E pessoas que são sensíveis, se entram nessa loja nesse dia específico, elas podem captar essas vibrações desequilibradas. Só que elas não sabem o que está acontecendo. Elas simplesmente entram nesse ambiente e sentem aquilo lá, sem se dar conta disso. E isso acontece muito, principalmente com pessoas mais sensíveis. Acabamos de falar sobre energia que podemos gerar individualmente. Mas e o coletivo? Coletivamente, podemos gerar energia? Sim. E um dos termos utilizados para isso é egrégora. Ao entrar em contato com o termo egrégora, meu entendimento de uma maneira simplista foi: egrégora é a somatória energética de um grupo de pessoas com o mesmo objetivo, a mesma afinidade, que é a força do grupo, que pode ser positiva ou negativa. Exemplo, uma igreja, ela possui sua egrégora, que é formada pelas pessoas que frequentam a igreja. A família possui uma egrégora, pois no mesmo local são emitidas energias de duas ou mais pessoas que vivem ali e têm afinidade. Uma empresa também tem sua egrégora. Indo mais adiante, cada departamento dessa empresa pode ter a sua própria egrégora. Uma escola, um hospital, com seus departamentos e assim por diante. Pesquisando a Wikipédia, encontrei a seguinte definição. Vou ler aqui. A origem da palavra egrégora vem do grego egregoroi ou egregoreien, que significa velar, vigiar, que são palavras virtuosas e no sentido positivo. E ele continua: força espiritual criada a partir da soma de energias coletivas, mentais, emocionais, proveniente da reunião de duas ou mais pessoas. Com essa definição, eu cheguei à conclusão de que somente quando um grupo está reunido com uma intenção espiritual elevada é que forma-se uma egrégora. Com isso, os exemplos anteriores, como família, empresa, escola, hospitais, não seria exemplo de egrégoras. Isso começou a me deixar intrigada. Aí eu resolvi pesquisar mais e cheguei numa conclusão. Essa é uma conclusão minha, tá? E que todos os exemplos anteriores, eles podem sim ser considerados como uma egrégora, se nós levarmos em consideração tanto as pessoas quanto as suas intenções, desde que elas sejam elevadas, positivas e virtuosas. Vamos lá para os exemplos. O exemplo da família. Se os membros da família se reúnem uma vez por semana para fazer uma oração pelo planeta e pela humanidade, depois de um tempo fazendo isso, vai formando a egrégora. Dependendo do nível de cada membro da família é colocado nessa egrégora, vai ser o nível da egrégora. Por exemplo, se aparece uma outra pessoa para morar na casa, tá? Vem um avô e ele
começa a participar também do trabalho. Essa energia dessa pessoa que chegou ali, vai dar uma mexida na egrégora. Porque se é somatória de energia, vai ser somada a energia dessa pessoa ali, né? Que pode aumentar ou diminuir a vibração da egrégora como um todo. A energia da egrégora, ela é muito forte. Então, o que pode acontecer também é que essa pessoa nova que entrou, se o padrão energético dela for mais baixo que a média do padrão das outras pessoas que estão formando aquela egrégora, a tendência dessa pessoa é sair do grupo ou ter que se esforçar para poder elevar o padrão dela, porque a egrégora tem esse poder também de, se a pessoa quiser, ela acabar elevando o padrão da pessoa também. Mas se a pessoa não quer, e ela acha mais fácil, em vez de fazer um trabalho de elevação, né, de padrão vibracional, ela simplesmente fala, não quero mais não. E às vezes até fala, não vou ficar mais aqui, já deu meu tempo aqui, entendeu? Um outro exemplo que eu posso dar da empresa, imaginar uma empresa e ela começa, vou fazer um recrutamento de voluntários entre os próprios funcionários para desenvolver um projeto filantrópico de longa duração, que pode ajudar um asilo, um orfanato, ou até mesmo uma escola. Mas os donos da empresa estão querendo fazer esse trabalho filantrópico. Os funcionários que se predispõem a participar desse projeto, com o tempo, poderão desenvolver uma egrégora também. Agora, pessoas ou funcionários que não estejam alinhados com o propósito elevado dessa egrégora, naturalmente vão se afastando do projeto, pela força da egrégora ser maior que a força de uma pessoa sozinha. Lembra, semelhante atrai semelhante. Um outro exemplo da igreja. Só de falar em igreja, a gente pensa na mesma hora que ela tem uma egrégora. Mas vamos imaginar que em uma determinada congregação, a maioria dos fiéis estão indo lá mais preocupado com a sua aparência e com o status social que dá a ela de frequentar aquela igreja, do que para fazer conexão com o Pai Maior. Ali não vai ter egrégora. Um outro exemplo é um grupo de amigos que resolve se reunir quinzenalmente para montar um coral e cantar em hospitais para as pessoas doentes. Com o tempo, se eles continuarem com esse trabalho, eles vão formar uma egrégora. Isso mostra que as pessoas de famílias diferentes, que trabalham em empresas diferentes, religiões diferentes, desde que tenham uma afinidade virtuosa elevada entre si, pode formar uma egrégora. E nessas pesquisas todas, eu gostei de uma definição que foi colocada por Wagner Borges sobre egrégora. Eu vou ler para vocês. Egrégora é a somatória de boas pessoas fazendo algo bom, vão formar uma egrégora, pois vão gerar um campo energético virtuoso, luminoso, formando uma coluna de luz na egrégora e uma proteção espiritual por mérito de cada um. E com essa frase sobre egrégora do Wagner Borges, eu termino o programa de hoje, lembrando sempre, levando luz em sua mente e amor em seu coração. Um beijo a todos, até a próxima.